Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora do dia, da noite, de que você assistir essa live logo depois que terminar. O escritor e apresentador Afonso Borges está sentado em um escritório. Ao fundo, há diversas prateleiras com livros. Normalmente eu faço uma imensa abertura sobre o convidado do dia. Só que hoje eu não vou fazer nada disso, porque é o Gonçalo Tavares, meu amigo, e eu quero colocar no ar. Doutor Gonçalo Tavares. O escritor e professor Gonçalo Tavares está sentado em frente a uma estante com diversos livros. Muito obrigado pelo convite. Tá bom. É pena não estarmos aí em Araxá, isso é que era bonito. Ou Belo Horizonte. Neste momento nem em Espanha, nós em Portugal nem em Espanha, a Espanha conseguimos ir, está difícil. Ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou a gente já foi um monte de lugares junto, né, Gonçalo? Muitos. Pensando bem. E realmente agora as viagens têm uma parte dura, negativa, não é? Claro, o stress do aeroporto, quando se está atrasado, é das coisas mais irritantes. Mas com esta pausa nós sentimos a potência da viagem, não é? Quando a pessoa viajar é obrigar-nos a acabar uma coisa antes de viajarmos, acabamos uma série de coisas, ou pelo menos acho eu funciona assim, e quando volto, parece que volto sempre dia 1 de janeiro, não é? Estou sempre a recomeçar. As viagens têm isso, parece que recomeçamos um novo ano sempre que regressamos com uma energia. Então falta isso mesmo, e muitas outras coisas, não é? Mas esta pandemia, enfim, vai-nos sentar a todos, não é? Parece que é um bicho pequenino que nos vai sentar, obrigar a sentar. Parece daqueles professores antigos que diziam aos meninos que era a altura de sentarem, não é? E acho que nós temos um vírus que nos mandou sentar. Aqui no Brasil, antigamente, os professores sentavam a mão na gente. Eu sou da geração que o professor batia. Eu tomava reguada, beliscão, cocão. Sabe o que é cocão? Não. Cocão é cocada. Isso aqui chama cocão na cabeça, entendeu? Sim, o clássico em Portugal, no Estado Novo, enfim. Há episódios, eu tenho pessoas com 80 e tal anos que me contaram episódios muito quase perversos, de uma maldade perversa. Por exemplo, o professor obrigava um aluno a bater outro aluno, e se não batesse o suficiente, apanhava. Portanto, havia sempre uns sádicos extra. Mas o normal em Portugal eram umas reguadas, ou seja, a régua que servia para medir servia também para bater. Simbolicamente, se não fosse trágico, era cómico. A ideia de que um instrumento de medida serve para instrumento de batida, não é? De bater. No Brasil chama sentar. Sentar tem esse sentido. O que você vai ver? Eu vou sentar a régua na Elise. Senta a régua, entendeu? Tem essa expressão. Mas é engraçado, a pessoa devia medir a mão, primeiro media a mão e depois batia com o instrumento de medir. Enfim, eu acho que é interessante nós agora estarmos numa época em que, de repente, o sentar tornou-se uma coisa que não é estar isolado, ou seja, isso também é estranho nesta pandemia, porque o sentar à frente de um ecrã, à frente de um computador, sentar em frente da internet, basicamente, é de repente estar num sítio muito habitado. E, portanto, há aqui uma coisa estranha, que ao mesmo tempo que nos sentamos e parecemos castigados por estarmos sentados, de repente estamos a ver um grande espetáculo que está sempre a mudar à nossa frente. Mas eu espero é que daqui saiamos com uma alergia brutal aos ecrãs. Que a minha expectativa é que as pessoas no final da pandemia saiam à rua com os vários ecrãs da televisão, do computador e os queimem simbolicamente, para dizer agora precisamos da presença humana, não é? Mas apesar de tudo, os ecrãs safaram-nos muito também.
a todos. Eu acredito que como convivem determinadas mídias hoje e que a gente não aceitava antes, esse processo de pandemia criou uma aceleração a essa aceitação. Inclusive eu estou falando com uma pessoa que tinha um celular que era horroroso. Você lembra do seu celular? Como é que aquilo funcionava? Era tão antigo que eu não me lembro, era mesmo antigo. Eu não me lembro das coisas muito antigas. Tem a ver com a memória. E de qualquer forma... Tão antigo que eu não me lembro. De qualquer forma, eu fico muito feliz que você, Gonçalo Tavares, que é uma das pessoas mais avessas da tecnologia que eu conheci na vida, que mal atendia celular, porque eu sou do tempo que você não gostava nem de atender, e está aqui sentado conversando comigo com uma certa familiaridade. Então isso é bom, é positivo. Não, eu ainda tenho um mail que tem uma mensagem automática, não é? Quando me enviam um mail que diz: peço desculpa, mas nas próximas semanas não será possível responder. Ainda não tenho esse mail, porque realmente, apesar de tudo, a tecnologia é muito intrusiva, não é? E eu tento escrever numa espécie de bunker de 3 ou 4 horas fechado, e aí tem que se desligar a internet, não há hipótese nenhuma, mas concentração, pelo menos para mim, concentração e tecnologia não são compatíveis, não é? Mas uma coisa que eu acho que nós já naturalizamos é a questão de não precisarmos eu não precisar, apesar de ter vontade de ir aí, ou de ir a Araxá, por exemplo, eu não preciso de ir a Araxá para falar em Araxá ou falar para pessoas que estejam lá ou noutro sítio qualquer. Eu acho que isto também vai mudar, porque parece-me que muitos organizadores de festivais, como o nosso querido Afonso, cria, claro, a presença sempre, porque a presença física é outra coisa, mas realmente eu acho que isto mostra que muitas vezes não é preciso fazer alguém atravessar metade do mundo para ir dar uma conferência de 1 hora. Será que faz sentido isto? Até a nível ecológico, quer dizer, até a nível de tempo, até a nível de sensatez, não é? E eu próprio já fiz isso, muita gente já fez isso, atravessar o Atlântico para ir dar uma conferência ou 2 e voltar. É engraçado que você, olha como é que são as coisas. Eu que conheço você há tanto tempo, me recordei de uma conversa minha, um dos Flieraxá, que você disse mais ou menos isso: Afonso, já que eu vou atravessar o Atlântico, vamos fazer oficina. Você lembra que você foi ao Flieraxá e fez para mim é absurdo, vários dias de oficina? Ir atravessar, já que a pessoa vai lá, acho que tem que dar o máximo possível, não é? Eu acho isso ótimo. E o que me parece muito é que é isso, quer dizer, a viagem tem que ser, agora as viagens têm que ser viagens para as pessoas ficarem uns dias e absorverem um pouco a terra. Esta ideia de uma viagem de trabalho, talvez possa haver uma alteração, de repente existirem menos viagens de trabalho, no sentido de ir a uma reunião. Se eu ir de avião para fazer uma reunião, parece em 2020, em janeiro de 2020, pareceria razoável. Eu acho que em março de 2021 parece absurdo. Se alguém pega no avião para fazer uma reunião de 2 horas em algum sítio, acho que está louco em 2021, porque pós-pandemia. Mas por outro lado, eu acho que este desejo de viajar vai crescer muito, mas se calhar uma viagem diferente, uma viagem mais sensata, não é? É o que eu disse para você, eu falei brincando que quando eu for para Portugal eu vou ficar 3 meses na sua casa. Mas é brincadeira, ilustra isso, né? Eu acho que não precisa de ser não precisa de explorar tanto a viagem. 3 meses também. 3 meses não. 3 dias, vai, tá bom. 3 dias. 3 horas. 3 horas. Há horas que bem aproveitadas valem por meses. Vamos conversar sobre literatura, que nós vamos ficar aqui até amanhã cedo, Gonçalo. Eu queria que você... Nosso assunto do tema é o Atlas, né? O Atlas do Corpo.
e da imaginação que você está lançando pela Dublinense, coisa que está falando, e o livro ainda não chegou, o livro só vai chegar semana que vem, né? Então, queria começar por ele. Vamos fala um pouquinho do livro, conta para o seu leitor brasileiro aqui. O livro tem uma capa aí no Brasil bem diferente. Você tem aí para mostrar? Gonçalo segura nas mãos o seu livro, Atlas do Corpo e da Imaginação. E no Brasil a capa é diferente. Eu só vi fotografias, mas é um livro muito bonito, está muito bem editado, na Dublinense. O livro é um ensaio enorme, de 500 e tal páginas, que é misturado, isto não se consegue ver muito bem, mas... Gonçalo segura o livro aberto, mostrando imagens. Imagens dos facialistas, que é um coletivo de artistas que trabalha com fotografia. Por exemplo, aqui esta fotografia, não sei se conseguem ver. Consegue, dá para ver. Um homem a andar e a deixar pegadas enquadrado. Retangulares, exatamente retangulares, não é? Eu chamei isto uma espécie de pegadas platónicas, não é? Alguém que deixa pegadas com as formas geométricas do Platão, quadrados, triângulos, retângulos, e falei da ideia, eu depois legendava estas imagens, falava da ideia de um homem racional, que em vez de deixar pegadas orgânicas de pés, deixa pegadas geométricas, não é? E seria uma espécie de síntese do homem do século XX, que avança e deixa a ordem atrás dele, não é? Em vez de deixar um pé todo torto, deixa isto. E é engraçado, eu acho, agora estou a pensar sobre isso, sobre esta imagem que abriu ao caso, é engraçado, mas se nós pensarmos nos vestígios que os homens vão deixar, se um dia saírem para o outro lado, para Marte, por exemplo, já se fala disso, não é? Muito do que vão deixar é realmente geométrico. Sei lá, as casas, as estradas, são uma quantidade de formas que têm linha reta, por exemplo, a linha reta é quase inexistente na natureza. A natureza é naturalmente torta, não é? E o homem endireita as coisas, faz retas, e portanto eu acho que isto também pode ser uma imagem dos vestígios que os humanos vão deixar e que deixam. Aliás, na pandemia nós vimos isso, que algumas cidades eram abandonadas e de repente estes retângulos, estas coisas organizadas, ruas, etc., eram invadidas por animais, alguns animais selvagens, hienas, lobos, que de repente apareciam às vezes no centro das grandes cidades, não é? Na altura do confinamento. Sim. E era engraçado que é de repente o animal no meio dos retângulos. Mas este livro é isso, é assim uma maluquice é escrito de fragmentos, tem pequenos fragmentos sobre a imaginação, o amor, a dor, a saúde, a morte. Isso estranhamente partiu de uma tese de doutorado, não é? E por exemplo, este pé, não sei se vê bem aqui, um pé que tem uma planta desenhada. Dá para ver. Uma espécie de casa no pé. O corpo que faz casa. A ideia da planta do pé e planta da casa, não é? E qual que era a proposta da sua tese para chegar a esse livro? Qual era a proposta? Qual que era o embasamento do A proposta principal era, eu sendo professor na universidade tinha que fazer uma tese. E a proposta que eu me fiz a mim próprio é, eu passo 2 ou 3 anos a fazer uma tese absolutamente ortodoxa, académica, com aquelas regras todas, e que depois não adianta nada, eu vou ficar louco e não vou conseguir, não é? E portanto o grande propósito foi pensar, tenho aqui a oportunidade para fazer um livro, ligado ao pensamento, mas um livro livre, não é? E felizmente na Universidade de Lisboa deram espaço para eu poder fazer esta maluquice, porque é realmente uma maluquice, é composto de fragmentos, tem muitos saltos, portanto não é aquela lógica de uma tese totalmente de muralha, toda defendida, pelo contrário,
contradiz-se, pode dizer uma coisa num fragmento e depois eu dizer outra coisa completamente diferente. Enfim, é uma experiência ao mesmo tempo literária, filosófica e académica. E é um livro que, o Atlas do Corpo e Imaginação, é engraçado que cada livro tem assim, como os meus livros são muito diferentes, acho eu, entre si, os livros. Por exemplo, este Atlas chega normalmente a artistas, criadores de dança, de teatro, de arte, e arquitetura, e portanto é um livro que é lido também por leitores, digamos, de literatura, mas muito por artistas, e isso é muito interessante, porque há muitas pessoas já que fizeram algumas coisas a partir do Atlas. Já. Vamos dar uma agilizada, porque também tem muito assunto para conversar. Eu estou morrendo de vontade de conhecer o seu bairro. Li os textos que falam do livro, o sucesso que fez na França. A primeira pergunta é um pouco essa. Por que os franceses criaram tanta familiaridade com a sua obra, na sua opinião? Eu não sei. Talvez, para mim, uma grande surpresa destes anos todos tem sido realmente a forma como os livros vão sendo traduzidos em diferentes países. E quer dizer, França, mas em cada país é um pouco diferente. Por exemplo, de repente no México, e alguém fica muito entusiasmado com um livro chamado Animalescos, por exemplo, e coloca esse livro num pedestal, e depois já noutro país há um outro livro que de repente uma menina está perdida no seu século à procura do pai, um livro que saiu também aí na Companhia das Letras há 2 ou 3 anos, por exemplo, em alguns países teve um impacto muito grande, e portanto eu acho que há uma história de recepção completamente diferente em cada país. França é um país fora do comum em termos literários, porque em França talvez seja o país onde o escritor, a ideia de escrita, de livro, eu não diria sagrada, mas é colocada num espaço ainda extraordinário. França tem dezenas e centenas de grandes livrarias independentes, quase, por exemplo, já não existem em Portugal. Isso significa que cada dono da livraria escolhe a montra, escolhe os livros de que gosta, e portanto nós temos montras de livros em França, por exemplo, em Paris, nós temos, se tivermos 10 livrarias, temos 10 montras completamente diferentes. Eu não sei o que acontece no Brasil, mas em Portugal às vezes com as redes de livrarias as montras são iguais, não é? Ou seja, temos os mesmos livros ressaltados. No Brasil E França tem também uma coisa incrível que é crítica literária em todo o lado. Quer dizer, um livro pode sair e ter 40, não estou a exagerar, 40 textos a escreverem sobre o livro. Porque há os suplementos literários, todas as revistas têm um suplemento literário, todas as revistas. Pensamos em uma revista de cozinha, uma revista de carros, uma revista não sei o quê, tem 2 ou 3 páginas sobre livros, e não é livros sobre carros, é livros de literatura. Portanto, é um país muito, muito forte a esse nível. Portanto, para mim, é uma grande honra ser recebido assim com esse entusiasmo, e alguns leitores leem com uma enorme atenção. Enfim, e o bairro, eles brincam um bocado em França, que chamam-lhe o bairro que eu criei com o Sr. Valéry, o Sr. Brest, é uma homenagem à literatura. Eles brincam um bocado dizendo que é uma espécie de aldeia da Asterix, não é? Que é uma espécie de bairro de resistência à estupidez, não é? Aqui não é resistência ao invasor, é resistência à grande invasão da estupidez. São personagens assim exóticos, muito dentro da sua cabeça, enfim. Mas o bairro é um projeto meio utópico, é uma coisa. O meu projeto era fazer 40 e tal senhores que depois são invadidos por senhora Wolf, senhora Bausch, uma homenagem à Pina Bausch, enfim. Mas é um projeto utópico que não vai ser terminado.
mas eu gosto desses projetos que são maiores do que o tempo de vida que temos, não é? Mas virou esse projeto que foi concebido de forma multifacetada, virou um livro, é isso mesmo? Porque não é, a ideia não era virar um livro, não é? Não, no limite é bonita a ideia de sair todo o bairro junto, mas o bairro não está completo, quer dizer, eu continuo a pensar nele, é um bairro, portanto há pessoas que mudam para lá, há outras pessoas que saem, e portanto neste momento saiu tudo num livro, mas o que existe, e no futuro veremos. Porque o que eu senti a certa altura é que a grande personagem, mais do que o Sr. Valéry ou o Sr. Walser, era o bairro, o próprio bairro era o personagem, não é? Às vezes eu imagino que os personagens que você coloca nos livros são só uma alegoria para que você continue escrevendo. Porque os seus livros, como você disse, são muito diferentes. Os personagens, às vezes, passam por eles, né? Então você está fazendo essa história de bairro, mas me parece que em toda a sua literatura, né? Eu tô com um monte... Afonso mostra para a câmera diversos livros de Gonçalo Tavares. Há mundos que são inimigos, ou seja, e nisso talvez eu seja, os meus livros sejam estranhos nesse particular. Por exemplo, se pensarmos, há escritores que são mais do imaginário e há outros escritores que são mais do realismo, enfim, para simplificarem, e há inúmeras variações no meio, não é? Mas, por exemplo, eu tenho livros muito do imaginário, o bairro é um bom exemplo, não é? Mas tenho livros muito da realidade, da violência, por exemplo, Jerusalém, o Aprender a Rezar na Era da Técnica, são livros mesmo sobre o século XX, sobre a violência nazi, enfim, apesar de não ser direto sobre isso, mas portanto, e tenho livros em que a linguagem é muito seca, muito fria. Tenho outros livros que são absolutamente uma linguagem mais alucinante, por exemplo, Canções Mexicanas, parece um bombardeamento de palavras, de frases, e portanto eu acho que a literatura no geral é um pouco conservadora. Para o bem e para o mal, há muita literatura ainda do século XIX, e portanto se é do século XIX é a literatura quase antes da fotografia, do cinema, portanto é uma literatura que de alguma maneira quer contar uma história, e eu acho que a história faz sentido, claro, mas a literatura não é apenas contar histórias, a literatura não pode ser confundida com a nossa avó maravilhosa que contava histórias maravilhosas. A literatura não é apenas para contar histórias, não pode ser. É engraçado, você está fazendo uma frase perigosa, porque o que eu já ouvi com esses dois ouvidos aqui que ornam a minha cabeça, que a literatura é só contar história... Pois, não, eu só posso dar a minha opinião e quando estou a falar assino apenas eu. Eu estou adorando, porque eu estou adorando, porque é por aí também. Se não fosse da forma que você fala, eu adoro histórias, eu adoro. Diz. Não, já falei. Não, eu adoro histórias, quer dizer, a narrativa é uma coisa hipnótica, não é? Não é por acaso que as crianças adormecem a ouvir histórias, e os adultos acordam muito a ouvir histórias, não é? Histórias, ora, conta lá a história, não é? Esta coisa, o encantamento, conta lá o que aconteceu, isto é muito entusiasmante. Agora, a literatura tem infinitas possibilidades, e o que me parece muitas vezes é que nós não aproveitamos todas as possibilidades que a literatura tem. Eu não estou a dizer que eu aproveito, claro que não, mas eu tento que cada livro ou cada grupo de livros vá por um caminho, tanto quanto possível, pouco explorado ou inexplorado se possível, mas eu acho que os livros não precisam de ser todos iguais entre si, e às vezes o que eu lamento um pouco nas livrarias, quando vou a uma livraria, é pegar num livro, pego no outro e basicamente um pode contar a história de
um homem tal, o outro uma história tal, mas são a mesma estrutura, o mesmo tipo de linguagem. Infelizmente isso tem a ver mais com tópicos económicos do que com tópicos criativos, ou seja... Isso é praticamente uma receita de bolo. Sim, porque a história continua a ser o que vende mais. E o que eu acho, eu gosto imenso de arte contemporânea, enfim, de ciência, etc. E o Atlas anda muito à volta também da arte. E o que me parece é que a arte contemporânea, por exemplo, eu diria que 90% da arte contemporânea que é hoje feita é herança do início do século XX, de artistas como Duchamp, que rodou o Urinol. O Duchamp, por exemplo, ao pôr a questão da instalação e performance, por exemplo, hoje a arte contemporânea, eu não há estatística, mas eu diria que 80-90% da arte contemporânea feita hoje ou é instalação ou performance. E isto é filho das vanguardas do século XX, não é? E, portanto, claro, continua a haver pintores como havia, como Matisse, por exemplo, não é? Continua a haver o Lucian Freud, que morreu há pouco tempo, era um pintor extraordinário e era pintor. Era um pintor como existiam pintores no século XV, século XIV. Portanto, continuaram a haver pintores. Mas o início do século XX na arte fez um corte radical e hoje 90% da arte é filha do Duchamp. Se nós passarmos para a literatura, e portanto 90% da arte hoje, no século XXI, não era feita no século XIX, não existia no século XIX. Instalações, videoarte, performance não existiam. Nós vamos à literatura e mais uma vez, isto é um número para dar uma imagem, não fiz nenhum estudo estatístico, mas eu diria que se calhar é o inverso. 90% da literatura do século XXI é igual à literatura do século XIX. Eu acho que é por aí, sim. Pois, e se calhar 10%, principalmente o que nos chega, né? Por exemplo, se tem alguma coisa criativa, ela está absolutamente associada à não venda, portanto, não está na livraria. Sim. Eu acho que provavelmente é... Ups, travou. Tá bom. Bem, deu uma travadinha aí na imagem do Gonçalo. É engraçado que troveja aqui. A percentagem que eu estava a falar de 90% ou 95%, se calhar é nas livrarias. E se calhar na criação não é tanto assim, não é? Gonçalo, dá uma paradinha rápida para agradecer a presença aqui de muita gente na nossa timeline aqui, no chat. A Janice Ferreira, Maria Adélia Megaso, Margarete Caldas Fux, de Curitiba, a Dali, Angola está aqui, ótimo. Ótimo, Angola. Nasci em Luanda, nunca voltei a Angola, espero voltar qualquer dia. Vai ser sei com 4 anos vai ser um grande regresso, e afetivo, não é? A Eleonora de Barros, de novo, muito obrigado, Eleonora, por estar conosco. Rodrigo Coelho, Nair Maria Machado Souto, de novo conosco, muito obrigado. Priscila Rosenbaum está te fazendo até uma pergunta. Vou passar essa pergunta da Priscila, que é boa. A Ellen Fadul, Isabela Monteiro, Rodrigo Coelho, muito obrigado pela presença de todos. Por favor, compartilhem a live aí, inscrevam-se e teclem o sinalzinho positivo aí, que isso faz que a live tenha mais veiculação no YouTube. Bem, eu vou passar uma pergunta do público, pode, Gonçalo? Pode. A Priscila faz uma pergunta bem óbvia, mas muito legal. Como você está funcionando, como está funcionando o tempo para você no confinamento? Bem, este é o segundo confinamento, não é? O primeiro confinamento, que foi o mais assustador, julgo eu, porque foi o primeiro e de repente era uma coisa nova, não é? Hoje apesar de haver provavelmente, tanto no Brasil como em Portugal, mais mortos do que havia no primeiro confinamento, eu acho que no primeiro estávamos todos muito assustados,
porque era qualquer coisa que era absolutamente novo na nossa vida, não é? Agora é uma segunda vez. No primeiro confinamento eu estava nos primeiros dias de março. Em Portugal estávamos a ver as imagens de Itália, em que morriam muitas pessoas de uma forma, e os hospitais já não conseguiam corresponder, e estávamos de tal forma assustados todos, eu também, que eu estava a sentir que estava todos os dias, os primeiros dias de março, a ver as notícias, a ver quantos mortos, o que é que está a acontecer, estava totalmente obcecado. Então decidi começar a escrever o Diário da Peste. Eu comecei a escrever a 22 de março, se não me engano. O Diário da Peste eu escrevi todos os dias, eu escrevi mesmo porque tinha necessidade absoluta, porque estava a ficar louco, basicamente. E escrevi todos os dias para o Jornal Expresso. E, no início eles até disseram, escreve, que fui eu mesmo que disse, eu preciso escrever isto. Eles disseram, pode escrever 2 ou 3 linhas por dia, não precisa escrever no fim de semana. E eu disse, não, eu preciso escrever todos os dias. E escrevia um enorme testamento diário, um diário enorme, todos os dias. E completamente louco, um diário que eu acho que é das coisas mais fortes que eu fiz. Era um diário que eu mandava... Eu mandava todos os dias para o tradutor grego, inglês, francês, espanhol, então saía no dia a seguir em 16 ou 17 países, em espanhol saía numa data de países. E, portanto, eu ia na Grécia e eu ia recebendo feedback de gregos, de mexicanos, de pessoas em Cuba, saía também num site na Venezuela, num site em México, etc, etc. E isso foi uma experiência absolutamente nova para mim, porque eu sempre escrevi no meu cantinho, no meu bunker, isolado, escrevia, corrigia, passado 10 anos publicava o livro que escrevia. E daquela vez, portanto, desde março de 2020 a junho de 2020, foram 3 meses, eu escrevi todos os dias sem parar e escrevia sobre a realidade, escrevia praticamente em direto. E, portanto, foi uma experiência incrível, eu acabei extenuado, esses 3 meses pareceram-me anos e essa experiência de tempo desses 3 primeiros meses foi uma experiência do diário. O meu dia era canalizado, toda a energia era canalizada para escrever o diário. Eu terminei nos últimos dias, e eu ia falando sobre isso, eu comecei gradualmente a ter dores de cabeça, tonturas, e portanto eu terminei mais ou menos para aí no dia 80, comecei a sentir um cansaço tremendo, e a certa altura decidi, já não aguento, tenho que terminar. E terminei por decisão então própria, e decidi terminar simbolicamente aos 90 dias, me pareceu um número, e realmente os últimos dias foi de um esforço físico enorme. Acabei absolutamente extenuado, mas sinto que fiz uma coisa que não conseguiria, quer dizer, ou fazia naquela altura ou não fazia, está feito, e eu diria que neste segundo confinamento, esta questão do tempo, de repente este impulso que me deu no primeiro confinamento não apareceu, eu não estou a escrever um diário, e o tempo, enquanto o primeiro tempo foi primeiro confinamento, para mim foi de uma intensidade gigantesca, este está a ser muito mais pastoso, no mau sentido, não é? Ou seja, eu nem tenho energia suficiente para fazer o que fiz, e acho que também já não fazia sentido escrever um novo diário, mas por outro lado realmente o tempo torna-se pantanoso, não é? O que eu sinto em relação aos dias é que é como se a superfície do dia fosse um pântano e nós acordássemos e pomos o pé, depois o pé de novo e fica lá quase a ir ao fundo, e depois lá temos energia para levantar um pé e andamos mais um pouco. E este pântano pode ser a nossa casa, o nosso bairro, mas é um pântano e portanto eu tenho mais medo e este tempo, a forma pantanosa como eu estou a habitar o tempo, eu acho que é semelhante a muitas outras pessoas e essa talvez a grande diferença, para terminar, da apropriação do tempo em relação ao primeiro confinamento. O que eu sinto que aconteceu comigo e se calhar com muitas pessoas é que o primeiro confinamento, primeiro momento, havia uma energia de
de guerra, uma energia de bombardeamento, uma energia que eu tenho que reagir, tenho que responder, ou seja, é como se nos estivessem a bombardear, nós tivéssemos uma energia que exige responder. E este segundo confinamento, a sensação que dá é que já não há essa energia, portanto a intensidade da resposta baixou e de repente há muitas pessoas que não estão com força suficiente para levantar o pé do pântano. E eu estou muito preocupado com isso. Eu lá me vou conseguindo defender, às vezes com a minha cabeça a afastar-se do mundo, mas há muitas pessoas que não se estão a conseguir defender. E eu tenho muito receio deste pós-segundo confinamento, porque sinto que as pessoas já não gastaram a grande energia em 2020, na resistência de 2020. E agora é uma energia mansa, baixa, é uma energia de alguém que está com a bateria a dar as últimas, e tenho muito receio da vida mental que vem aí, não é? Eu acho que isto vai quebrar muita gente. Para além da questão económica, a questão da vida mental parece-me um tema. O próximo grande tema, infelizmente acho eu, dos próximos anos. Eu tenho por mim que isso vai durar. Não é uma coisa que veio para passar. É uma coisa que vai nos lançar nesse ambiente pantanoso provocado pela morte, né? Pelo vírus e pela morte, ao mesmo tempo nesse ambiente solitário por um lado e virtual por outro. E eu queria agora que você falasse um pouquinho da morte. Para animar, né? Para animar um pouquinho o nosso ambiente aqui, que tá tão... Não, eu acho que falar da morte pode ser precisamente para animar, não é? Ou seja, porque falarmos da morte é dizer, bem, não estamos mortos. Portanto, exatamente. Talvez não há melhor maneira de nos animarmos. Na morte, pensar que nós estamos nesse lado. A psicanálise explica que a pulsão da morte e a pulsão da vida convivem normalmente. Sim. E acho que há uma intensidade, aliás, é interessante isso, a intensidade que nós sentimos, se calhar, no primeiro bombardeamento do vírus, é uma intensidade gigantesca que eu acho que tem a ver com essa presença da morte, não é? A presença da morte, de repente, coloca as pessoas, aumenta a eletricidade, é uma espécie... Eu acho que a proximidade da morte é como se existisse uma eletricidade orgânica, não técnica, uma eletricidade orgânica que de repente é acionada, não é? E eu acho que essa eletricidade orgânica não existe agora na segunda fase, e por isso é que se calhar as pessoas até podem ter pensamentos menos ligados à vida, porque uma coisa é quando a pessoa está absolutamente a dizer quero viver. Eu acho que 2020 foi muito quero viver, não é? E um ponto de exclamação, grandes pontos de exclamação, quero viver, não é? E 2021 o que eu sinto é que se calhar algumas pessoas estão a dizer, eu no ano passado quis viver muito. Até dos mais velhos, principalmente das pessoas mais velhas, exige viver, quero viver. Eu escrevi um livro que é Os Velhos Também Querem Viver. Está aqui, eu estava passando. Afonso segura o livro Os Velhos Também Querem Viver, de Gonçalo Tavares. Essa aqui é da Caminho. Mas eu acho que... Não, você que me deu, você que me trouxe. Passado um ano, os mais velhos que estão ainda isolados, que ainda não foram vacinados, estão realmente a pergunta é mais, porquê é que eu estou a viver? Não é? Qual é o sentido de viver assim? Eu ouço muito isso. Isso é uma pergunta muito, muito terrível, não é? Bem, mas voltando à pulsão, me interessa agora saber de você, Gonçalo, de onde vem o desejo de escrever e por onde ele passa no seu caminho. Porque eu vejo que às vezes você busca a referência da arte muito forte,
da fotografia, da música. E a poesia? Onde mora na sua criação esse desejo que o leva a escrever? Eu tenho um livro de poesia que saiu no Brasil há muitos anos, eu tenho que reeditá-lo. Aliás, o Diário da Peste ainda não saiu no Brasil, eu espero que saia em breve para alguma editora, porque acho que é mesmo dos livros mais potentes de longe que eu fiz. Mas o Algarismo 1, um livro de poesia muito antigo, saiu na Bertrand, aí do Brasil. E a poesia está sempre presente, aliás, de repente. Gonçalo segura nas mãos o livro Bucólicas Geórgicas Eneida, de Virgílio. Eu não sei se no Brasil conhecerão também, se calhar não tão bem, pelo professor Agostinho da Silva, que era um sábio, filósofo absolutamente extraordinário, também passou pelo Brasil e deixou muita obra, e é uma tradução deliciosa. Portanto, tenho aqui o Virgílio, não é? E, portanto, a poesia clássica ou moderna. Agora, Gonçalo mostra o livro A Obra Completa de Alberto Cairo, de Fernando Pessoa. O livro que está em cima para mim. Aqui, é Eneida. Walter Benjamin. Deixa eu ver. Aqui o Leonard Cohen. Gonçalo mostra os livros O Anjo da História, de Walter Benjamin, e Os Filhos da Neve, de Leonard Cohen. Aqui acabou de chegar para mim, ó. Afonso mostra o livro Elegias Amorosas, de John Donne. O livro não consigo ver o título. Elegias Amorosas, John Donne. Da Serial Vinha. Isso parece uma edição portuguesa. Exatamente, edição bilíngue. A Serial Vinha. Já que estamos falando... A poesia tem a parte da canção, ou seja, há pouco falámos da história, não é? Da narrativa. Mas há realmente uma outra parte da literatura que é a parte da canção, é a parte em que a palavra se torna som, não é? A palavra se torna som. E realmente a poesia é da ordem da canção, do canto, é da ordem da palavra que de repente se tem que dizer em voz alta, não é? Enquanto podemos ler um romance em voz baixa, a poesia exige assim, nem que seja um sussurrar, não é? E portanto, eu, por exemplo, devo ter aqui muito próximo do Lusíadas, que é uma coisa que muitas vezes, tenho aqui a Bíblia também, por acaso, mas, por exemplo, os Lusíadas é algo que eu passo muito regularmente, que é realmente uma canção verbal extraordinária. Portanto, eu diria que eu estou também aos poucos a aprender esta questão do som, porque eu sempre fui do mundo do sentido. Sempre fui do mundo do sentido. Ou seja, da ideia do pensamento, da ideia de eu quero dizer isto. E nos últimos anos tenho aprendido a potência do som, não é? Tenho aprendido ou tenho recebido uma espécie de prazer que vem das palavras dizerem alguma coisa, mas dizerem alguma coisa com uma determinada música, não é? E isso cada vez me interessa mais. Portanto, eu diria que, mesmo que não esteja a escrever poesia, e eu estou, aliás, se contar este episódio que eu escrevi no Diário da Peste, e eu já li bocadinhos, eu estava, quando em 2020, 2019, eu estava a escrever um livro que está enorme, que se chama A Peste dos Estados Unidos da América, e que era precisamente uma epopeia que eu estava a escrever nessa altura. Aliás, até brinquei com a Água Lusa, porque eu também estava a fazer um livro muito centrado neste tema, ou seja, de repente eu estava a fazer poesia, e poesia ligada a uma peste que depois vai aparecer. É um livro que qualquer dia vou terminar de publicar. Você parou esse livro, Gonçalo? Como? Você parou o livro porque ele virou profecia? Pois parei porque o diário, de repente a realidade arrombou, mas é muito incrível, porque pronto, é isso. Eu tenho já um livro gigantesco que estava a fazer na altura, mas porque coisas que eu via como
como invenções totalmente irrealistas, depois confirmaram-se como realidades totalmente credíveis, não é? Mas sim, a poesia parece-me uma das bases eu diria que o caminho mais até entre a filosofia, o pensamento e a poesia. A narrativa, filosofia e poesia. Narrativa, pensamento e poesia. Pode ser uma boa síntese. Mudando de assunto, fala um pouquinho do Gonçalo professor. Como é que você prepara as aulas e como é que você vê, inclusive, essa atividade que é uma atividade presente na sua vida, né? Você é um professor de universidade, dá aulas, tem alunos, agora foi para o modo virtual, né? Sim, está tudo. Que apesar de tudo, para mim é menos mau, não é bom, é menos mau do que dar aulas com máscara, tudo com máscara. Isso é absolutamente estranho, porque nós durante um período aqui em Portugal, no chamado primeiro período, portanto entre setembro e dezembro, a maior parte das aulas foram presenciais, mas todos com máscara, e isso é absolutamente cansativo e duro. Portanto, eu gosto imenso de dar aulas, tenho um prazer grande em dar certas aulas, porque é precisamente também sair do mundo normal da escrita, não é? Dá uma energia que eu acho que é diferente. Mas assim, qual o assunto das suas aulas e qual os assuntos que mais te agradam fazer esse intercâmbio com os alunos? Eu dou algumas aulas a partir do Atlas, precisamente, de alguns temas que estão no Atlas. E o que eu sinto em relação às aulas é que não dou aulas sobre definições, não me interessa nada isso. Eu gosto muito do processo de pensar. E, portanto, o processo de pensar quase sempre é inimigo das definições. Eu falo muito da ideia de que o pensamento tem a ver com a palavra do meio, ou seja, o pensamento não é a última palavra. Definições, definir, a etimologia da palavra definição definir é a última palavra. Portanto, a definição de definição é a última palavra sobre. A definição de literatura é a última palavra sobre literatura. E o pensamento é a penúltima palavra, sempre. Há sempre uma última, que também não é a última, é a penúltima. E, portanto, eu dou sempre aulas muito, muito deste tipo. Leiam este texto e vamos depois falar sobre este texto. Nunca é uma questão de questionário, nunca tem a ver com passar informação, que eu acho que isso é quase passar peso, não é? Como se eu tivesse um peso e passo o peso para outra pessoa. Isso é passar informação. A mim não me interessa nada disso. Me interessa lermos um poema, um texto de um filósofo ou vermos uma obra de um artista e pensarmos à volta disso. Pensarmos, por exemplo, na morte a partir de um texto do Kafka, pensarmos na morte a partir de uma pintura do Lucian Freud, por exemplo. Pensarmos na morte a partir de um poema, pensarmos na morte a partir de uma instalação, e é isso também que me agrada, são as ligações entre todas as artes, não é? E portanto as aulas são muito conversas livres, mas tentando ser consistentes sobre um determinado tema, sobre a morte, sobre a doença. E doença, podemos ir pela Montanha Mágica de Thomas Mann, mas podemos ir por milhares de outros caminhos da arte, não é? E, por exemplo, sobre a doença, o que um médico sabe sobre a doença, sabe talvez o essencial, que é curar, não é? Mas, por exemplo, se nós lermos a Montanha Mágica, nós vamos apreender qualquer coisa sobre a doença que não tem a ver com questões técnicas. Tem a ver com qualquer coisa de diferente, não é? E é isso que a arte e a literatura dá. A arte e a literatura podem falar sobre temas que outras pessoas conhecem muito melhor tecnicamente. Por exemplo, o Crime e Castigo do Dostoiévski. Não é? Certeza que há juristas que sabem sobre a questão do crime muito mais tecnicamente do que o Dostoiévski, quer dizer, sobre a questão da culpa.
o Crime e Castigo é muito sobre a questão da culpa. Deve haver, há de certeza, milhares de psicólogos que sabem muito mais sobre a cura, sobre a culpa, sobre a questão da culpa, do que o Dostoiévski. Mas de repente lemos o Crime e Castigo e parece que saímos daquele livro a saber muito mais sobre a questão do que é cometer um crime e muito mais sobre a questão da culpa. E é isso que a literatura dá, de repente dinamita um tema qualquer e nós vemos o interior desse tema sem ser de uma forma técnica, é de uma forma explosiva, não é? E nós de repente percebemos esta angústia do indivíduo frente ao Estado com o Kafka, não é? Com o Kafka, e isso é muito impressionante. O processo do Kafka, por exemplo. Agora, dando uma virada no assunto também, a base da educação até esse presente momento era o olho no olho, né? Olho no olho, estar à frente das pessoas, olhando e tendo a experiência humana. A pandemia nos lançou nesse mundo pantanoso e digital. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: é possível educar as pessoas convenientemente por aqui? Pelo ecrã? É possível, quer dizer, é possível tudo. Se educar é fazer descarregamentos de informação, se é um desembarque de informação, como se o professor tivesse informação e desembarca e atira a mercadoria, que é a informação para cima do aluno, e o aluno morre soterrado de informação. Se for isso, qualquer canal é bom para passar informação e talvez até a internet hoje seja um veículo melhor para passar informação, para ter muitas vias. Por exemplo, uma coisa que me parece interessante, se nós procurarmos, nós podemos ver artigos, por exemplo, que dizem coisas opostas. Muitas vezes o ensino parte de um pressuposto que, no meu entender, é errado, parte do pressuposto que sobre um assunto há uma teoria. E a internet, por exemplo, dá infinitas teorias sobre isso. Enfim, mas para dizer que acho que ensinar é muito mais provocar e estimular. E nesse aspecto eu acho que se pode estimular à distância, com presença. Não vejo a educação depende muito de instalar a curiosidade. Eu acho que é muito mais isso do que distribuir informação. Portanto, não tem a ver com o canal que é veiculado, tem a ver com a energia que a pessoa consegue instalar num aluno, não é? A Ana Cristina de Aguiar está dizendo que a Jerusalém é uma narrativa sobre a doença também. Sim, um pouco, sim. É de uma... Muita gente aqui também, eu agradeço novamente, peço novamente para o pessoal se inscrever no nosso canal. A estrangeira está aqui perguntando se o bairro está em lockdown. Em França brincaram agora a dizer que era um dos poucos sítios que se podia frequentar agora nesta altura da pandemia. Eu vi na matéria dizendo que o pessoal é o único lugar que pode ir. Metáfora. Não, isso é interessante. A literatura nunca fechou, não é? Nesse aspecto, o imaginário não tem lockdown, não é? Está aqui a Zezé Amorim mandando um abraço. Lilian Fontes Moreira, muito boas análises sobre os romances, maravilha. Arte e literatura. Marília, pulsão de vida, perdão, mas pulsão de vida e pulsão de morte não convivem harmoniosamente nem na obra freudiana, nem em nós. Nunca conviveram. Marília Romero Campos. Muito obrigado pela correção. Está registrado. Não, mas podemos falar sobre isso, que isso é interessante. Eu acho que podemos sempre dizer o Afonso falou dessa ideia da pulsão de vida, pulsão de morte estarem próximos. Não me choca tanto. Eu agradeço a questão da Marília. Não me choca tanto porque as duas coisas estão... O Freud diferenciava um pouco, não é? E realmente a certa altura dizia que
que lá está o desejo quando o desejo de morte suplantava o desejo de vida, e acho que, por exemplo, as pessoas mais velhas nesta pandemia, eu acho que se assistiu um pouco a isso. Era a imagem que um pouco que eu estava a dar. Em 2020, se calhar, havia a pulsão de vida, o quero viver e o já posso morrer, o quero viver estava acima. Talvez em 2021 o já posso morrer vá aparecendo esta tal pulsão de morte. Mas eu acho que é muito bonito o que disseste, Afonso, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte não estão muito próximas. Ou seja, não é possível eu querer viver se não tiver se não gostar de cheirar a morte, perceber pelo menos o que é. Ou seja, não é por acaso, por exemplo, que as pessoas que ficam muito doentes, que têm uma doença cancerígena e recuperam, etc., se de repente saem dessa doença que quase os levou à morte, com uma vontade de viver, com uma alegria de viver incrível. Alguém recuperado de uma doença muito grave, uma pessoa que tenha estado à beira da morte, regressa à vida com uma alegria incrível, que é incomparavelmente maior do que a alegria de um miúdo de 20 anos que está super alegre na discoteca. Não é comparável. A alegria de um moribundo que se salvou é uma alegria extraterrestre. E essa alegria, acho eu, essa potência de vida, vem da proximidade que se teve com a morte. Só se conseguiu, só se tem essa extraordinária alegria de vida, essa extraordinária pulsão de vida, acho eu, quando se sentiu o bater da morte, não é? As batidas da morte. Já estávamos a ouvir as batidas da morte a aproximarem-se, e de repente é aquela mesma batida que nos faz encontrar uma canção de vida extraordinária, uma nova canção de vida. Eu às vezes faço umas experiências com alguns grupos de perguntar como é que eles valorizam a vida, por exemplo, de 0 a 20, uma pergunta muito, de 0 a 20, como é que tu achas como é que classificarias a tua vida, a tua felicidade de 0 a 20? E, por exemplo, eu tive a experiência num grupo em que a única pessoa que disse, as pessoas dizem, portanto, se eu perguntasse, não é, Afonso, de 0 a 20, que pontuação é que darias à tua vida, à tua felicidade, se quisermos? E aparece 14, 15, 16, às vezes 12, às vezes 9, e, por exemplo, apareceu uma senhora que disse 20, único 20. E eu perguntei-lhe, quer dizer porquê? E ela disse, eu estive a morrer no ano passado e sobrevivi. E a minha vida é fabulosa. E isso, por exemplo, foi para mim foi um ensinamento. De repente, a única pessoa que classificava a sua vida como 20 era aquela que tinha sobrevivido a uma doença que era aparentemente mortal, não é? E, portanto, esta pulsão de vida e a pulsão de morte são irmãos, às vezes zangados, outras vezes que falam um com o outro, outras vezes dão pequenos segredos, enfim. Não são desconhecidos. Nosso querido Drauzio Varela. Acho eu, Marília. Obrigado pela pergunta. Nosso querido Drauzio Varela, que é um médico oncologista, portanto, né, lida com pessoas idosas o tempo inteiro, ele diz que ali quando ele visita aquela parte da enfermaria onde estão os pacientes terminais, e tem lá o senhor de 98 anos, a morte, naturalmente a morte, digamos assim, nada de trágico nisso. E ele sempre diz, Dr. Drauzio, eu não posso morrer, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu acho que essa ilustração é a ilustração dessa mágica que se chama vida, né? Que nos transporta a tantas alegrias, inclusive a alegria de ler Gonçalo Tavares. Muito obrigado, viu, Gonçalo? Muito obrigado. Saúde e boa energia por aí. Eu queria que você fizesse um encerramento dizendo assim, nesse tempo tão complexo, para não falar trágico, vamos usar o complexo, que
a tragédia tem muitos outros elementos, né? O que você teria a dizer aqui aos seus autores brasileiros, aos seus leitores brasileiros? Não gosto de colocar numa posição de sugerir alguma coisa. Eu acho que há uma frase, uma expressão que um poeta, quando estava a morrer, dizia muito, um poeta que é o Alberto, um poeta português muito forte, que na altura que estava a morrer de uma doença que ia retirando as forças gradualmente, ele repetia muito temos de nos aguentar, que é uma expressão muito simples, muito popular, mas muito interessante, ou seja, eu acho que nós temos o dever de nos aguentar, não é? O dever de resistência. Acho que há um dever, quando estamos vivos temos um dever de resistência, e a resistência não precisa ser sofrida, até pode ser alegre, não é? Se conseguirmos uma resistência alegre, acho que é bonito. Não é fácil, mas bonito. Querido Gonçalo, uma alegria estar falando com você de novo. Dizer que conversar com você faz bem a minha alma, meu coração. Além de grande amigo, eu sinto muito amor, muito afeto por você. Muito obrigado. Muito obrigado, Afonso. Isso é retribuído, como sabes. Um abraço a todos no Brasil.